Olá, pessoal! Aqui é a Andrea do canal Confeitaria Andrea Lima e vamos para mais um vídeo de bolo. Pessoal, esse é um bolo que ele é 20 centímetros de diâmetro. Eu já tinha passado aquela pré-camada de chantilly, porque esse bolo eu usei para fazer dois tipos de decoração, para trazer aqui para o canal para vocês verem. Esse bolo aí eu fiz uma decoração para o Dia das Mães, né? Uma ideia prática, fácil e que não precisa de topper, né? Eu trouxe essa ideia aí para ficar, às vezes na correria, a gente tem as nossas encomendas, bastante coisa, né? E acaba não dando tempo de comprar um topper ou até mesmo fazer, né? Para quem faz. Então eu peguei essa ideia, uma ideia mais prática para aqueles dias mais corridos. Esse é um bico pétala. Eu não vou lembrar o número dele aqui, mas ele é um bico de fazer pétala, ele não é de fazer roseta. Ele é um bico de fazer pétala, ele é bem fininho. Na verdade, ele tem a pontinha mais fininha e a outra pontinha dele é mais abertinha. É como se fosse um modelinho assim de coxinha, só que mais fininho. Então, ele é para fazer as pétalas de rosa. Você encontra ele como bico pétala e tem várias numerações. Tem uma numeração para pétala maior, tem para menor. Esse eu acredito que seja uma média, mas qualquer bico para pétala vai dar certo de fazer. Aí vocês viram que eu fiz primeiro uma, e é como se fosse um leque. Colocava, apertava, daí dava uma rodadinha na manga de confeitar e deixava ele sair, porque tem essa pontinha mais fina do bico, ela solta mais chantilly, para dar esse frisadinho mesmo, que seria uma pétala de rosa. Essa decoração eu quis imitar mesmo, como se fosse uma rosa, uma meia rosa ou um botão de rosa. E eu peguei, como eu não tinha um bico folha mais pequenininho, eu peguei o saquinho, só que esse saquinho tava muito ruim. Eu sempre confeitei com saquinhos de lanche mesmo, né? Se vocês olharem os vídeos, sempre foi com saquinho de lanche. Aqueles pacotinhos de pôr lanche, né? Por cheeseburger, essas coisas. Só que esse que tinha aqui, muito fraquinho, muito ruim. Então eu não consegui fazer direito. Porque com aquele outro material, só de dar o cortezinho com a tesoura nele, ele já saía como se fosse um modelinho de bico mesmo para fazer a folhinha. Esse não ficou. Eu não me importei muito porque eu tava fazendo aqui para casa mesmo. Tá bom? Por isso que eu deixei assim, mas se fosse para encomenda eu tinha trocado porque não ficou muito bom. E usei o verde para fazer. Esse foi o vermelho morango. O vermelho morango com acho que um pouquinho só de marrom, para dar aquele tom de vermelho da rosa, e o verde para fazer o talinho da rosa. Aí eu peguei o mesmo saquinho e a letra não ficou bonita também porque o saquinho é muito fraquinho, então não dava para usar ele direito. Não dava para firmar ele, então por isso que a letra saiu um pouco tremida assim. Mas aí se tiver um bico perlê, um pequenininho, fica melhor. Aí você pode escrever, não só a mãe, né, como o que quiser, o nome ou o que quiser. E eu passei o dourado, né, o pó para decoração dourado por cima. Mas pode ser também um chantilly tingido também por cima dessa letra que você escreveu com o chantilly branco. Mas é bom que escreva com o chantilly branco primeiro, para não ter perigo de manchar se você usar um chantilly tingido de outra cor, né? Porque às vezes um vermelho, um preto, ele acaba manchando o chantilly branco. Então é bom que você faça com o branco primeiro. E daí esse é um bico perlê, se eu não tô enganado, mas é um mais grandão. E eu fui fazendo esse modelinho, né, como se fosse assim, 2 gotinhas para formar esse coração. Eu já fiz coraçõezinhos pequenos, mas grande assim é a primeira vez, tá bom? Aí é só você usar, na verdade, qualquer tamanho de bico perlê dá certo. E daí eu cortei, como o bolo era para casa, para nós aqui, eu cortei para vocês verem o recheio de brigadeiro de maracujá e brigadeiro de chocolate. E esse foi um vídeo, um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.